Olá, teste de som aí, vamos ver se está saindo bem. Já começaremos hoje a nossa live com a presença do Ney Kloster, com mais esse convidado para a gente finalizar nosso comentário do livro sobre os hábitos, né? Aqui 7 hábitos das famílias altamente eficazes, um livro extraordinário para a gente refletir vários assuntos em família. E começamos já na semana passada falando muito sobre os 3 primeiros hábitos e agora a gente vai falar os 4 finais, que também nos ajudam a pensar em várias coisas, fazer uma autoanálise aqui, como que a gente está, em primeiro lugar, com essa saúde nossa, assim, né? Essa capacidade de buscar fazer as coisas bem, buscar reconhecer diagnosticar a nossa família, sabendo ouvir, etc. E agora a gente vai ver como que o nosso trabalho em equipe pode fluir melhor a partir desses hábitos que a gente vai elencar agora, né? Esse ganha-ganha, o hábito também de aprender a compreender e depois também a questão essencial aqui, né, de criar sinergia para que o trabalho em equipe funcione bem. Agora a gente já podia, além disso também, né, enfim, faltou falar do último, que é o nosso afinar o instrumento. Então, gente, aqui tem várias perguntas importantíssimas, né? Dá para fazer live de cada um desses temas aqui. Mas a gente vai compactar esse livrão aqui nessa live de hoje. Eu e o Ney Kloster, né? Espero que ele já apareça aqui daqui a pouquinho, para a gente conseguir trazer aqui os principais temas para vocês. Enquanto isso, deixa eu já recordar aqui o que a gente falou na semana passada, que é a live anterior e que foi um dos os primeiros tópicos, né? O primeiro, a gente vai ver aqui o mais importante, é um dos temas, deixa eu abrir aqui de volta, os nossos 3 primeiros hábitos, né? Saber ser proativo, né? Ainda bem que temos aqui o tema da proatividade, depois na sequência já esse saber definir, né? O primeiro mais importante, e depois também a nossa estou aqui, deixa eu abrir de volta antes que eu fale bobagem. Isso, comece com um objetivo em mente e depois primeiro o mais importante, né? Temos aqui a nossa pauta recheada para falar sobre várias coisas, a gente já trouxe isso na semana passada, exploramos algumas perguntas aqui do nosso ambiente familiar, como que a gente cria esse ambiente propício para atingir os nossos grandes objetivos enquanto família. A nossa grande convicção, né, de gerar uma família feliz, né, uma família com essas relações saudáveis entre si, né, um bom processo de desenvolvimento pessoal e que eles saibam amar, em última escolha, ali a partir das relações familiares. E para isso, né, a gente falou sobre o círculo de influência, a gente falou também sobre esse exame de autoconsciência, né, de pensar se a gente é mais reativo ou proativo, se a gente percebe as coisas e vai fazendo as nossas boas escolhas com base nisso, se a gente dá esse bom exemplo, né, de pensar, bom, enquanto pais, o que será que eu preciso fazer? Talvez eu preciso ouvir mais, talvez eu precise olhar melhor. Então aqui vão sair vários temas relacionados a isso, né, dos nossos princípios, especialmente, né? Quais são os princípios da nossa família e como que a gente vai criar essa cultura familiar bem saudável. Na live anterior falamos um pouco desses aspectos e agora a gente vai entrar nesses temas, né, já do trabalho em equipe, né, que é uma grande chave para que a gente possa ser um bom profissional, ser uma pessoa altamente realizada, quando a gente olha para essa missão enquanto família, né? A gente se ajuda mutuamente quando a família cresce, e agora o Ney acho que está chegando aí, né? E a gente já está introduzindo aqui, né? Como o trabalho em equipe, ele nos ajuda a conseguir ir cada vez mais longe. E a gente vai percebendo várias vantagens, né, em aprender a trabalhar em equipe, né, e se comunicar, né, perceber a necessidade do outro. A gente sabe que uma pessoa que sabe se relacionar é essa que percebe o que o outro precisa e consegue antecipar-se a isso. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui o Ney Close, esses tópicos tão importantes. Acho que agora vai aqui, vamos ver. Oba!
Boa noite, senhor Ney Kloster. Estamos aqui ao vivo falando já a nossa... Está me ouvindo bem? Não está ouvindo? Será o meu dispositivo ou o dele? Vocês que estão me acompanhando aqui, isso, estão ouvindo? Temos aqui o pessoal do Canadá acompanhando a gente mais uma vez, que bom. Mas vocês estão ouvindo bem, né? Eu pus um fone hoje para garantir aqui o fluxo do som. Qualquer coisa vocês já me avisem. Bom, então, o primeiro agora que a gente elencou, o primeiro, o segundo, o terceiro hábito, né? A gente falou aqui um pouquinho disso, né? Saber onde a gente quer chegar, ter clareza da nossa bússola, o nosso plano de voo. E agora a gente vai entrar mais na dinâmica familiar e nessa percepção de como a gente pode fazer com que todos trabalhemos na mesma direção, né? Que as pessoas não precisam competir. E esse é um tema interessante, né? Que sai às vezes no ambiente familiar, né? Por que a gente se compara tanto, né? Eu recebo muitas famílias que falam, puxa, eu tenho uma filha que é assim e a outra saiu diferente. Essa comparação entre os filhos é interessante porque gera um aprendizado muito grande, mas a gente tem que saber aqui extrair o melhor de cada um. E isso é uma arte, né, de liderança. Por isso a gente está aqui falando com um especialista em liderança, que é o senhor Ney. Pai, fala alguma coisa para ver se dá certo aqui. Boa noite a todos aí, boa noite, o pessoal até lá do Canadá, certo? O A gente pessoal está está marcando sempre aí presença aqui. marcando presença aí, né, para os amigos, a gente terminando agora essa segunda parte desse livro que é bastante importante agora para a família, né? Acho que você estava comentando com isso, né? Estava comentando sobre essa ideia do nós, né? Que a Do família nosso. é um grande nós, né? Nós crescemos, É um nós nó também, né? evoluímos. A gente está ali enquanto fio, enquanto novelo, né? A gente se enrosca ali. Mas Perfeito. esse extrair do olhar para o eu, como eu sobrevivo, quais são os meus gostos, as minhas... E de repente sair desse eu que é tão forte e começar a pensar como nós, né? O que vai ser interessante para a família, como que o nós pode abrir o nosso horizonte, abrir o leque de interesse, abrir as possibilidades de um ser humano atuar, né? Então esse é uma grande sacada aí que a gente já percebe no livro desde o início, ele fala dessa transição do eu para o nós. Mas então, posso trazer aqui, pai, você já vai comentando na sequência o ganha-ganha, né? Que é essa expressão que muitas vezes se aplica muito, né, em empresas, né, ou no ambiente corporativo, e a gente precisa fazer esse treino também, né, de trazer esse ganha-ganha também para o nosso ambiente familiar. Como que a gente pode extrair aí essas boas ideias para esse contexto? A primeira vez que eu vi sobre esse ganha-ganha foi num curso de 4 dias da Franklin Covey sobre fazer contratos ganha-ganha. Como isso é muito importante para o mundo corporativo, você fazer um contrato para você manter um fornecedor, quer dizer, na realidade, manter os relacionamentos. E se você pensa isso na família, né, manter os relacionamentos é a coisa mais importante. O livro descreve várias histórias, é muito interessante. Ele vem descrevendo, primeiro, os ganha-perde, né? E alguns exemplos de pais que às vezes dizem, não, vai ter que ser assim mesmo e acabou, eu não quero nem saber, e você faz. Eu sou pai, eu mando e você vem. São Eu ganho e você acordos, perde, né? ou Porque eu ganha sou e mais você forte. perde. Eu sou Uhum. mais forte e tal. E ele descreve as consequências disso, né? Que isso fica no relacionamento algo que não fica bem. Claro, os filhos entendem os pais, os filhos às vezes entendem, às vezes não estão entendendo bem essa parte, mas a gente poderia fazer de forma diferente. Também tem aqueles pais que dizem assim, tá bom, então faz do teu jeito, acabou, você quer ser adulto mesmo, então agora vai ver as consequências disso, tal. O cara ganhou, saiu aquela noite e tudo, né? E você perdeu aquela discussão, né? Ou a mãe foi do lado do filho, algumas coisas assim que não estavam alinhadas.
E tudo isso, né, o grande perigo desses relacionamentos ganha, perde na família é que eles trabalham e fazem um mal no relacionamento das pessoas. Porque, queira ou não queira, vai ficando uma mágoazinha. E quando você. Então, eu digo que a única solução que tem mesmo é a solução do ganha-ganha. Às vezes, o ganha-ganha tem que você pensar, né? E aí a gente vê que esses quatro hábitos, eles estão bem entrelaçados, né? Às vezes a gente não consegue dizer que você está vivendo só um, né? Porque os hábitos, eles são juntos, né? Eu tenho que ver por que ele estava querendo fazer aquilo, por que ele queria aquilo, onde ele quer chegar naquilo. E a importância dos ganhas-ganhas são que a gente vai sempre trabalhar, e a família tem, assim, não tem um contrato, mas tem os combinados, né? Os combinados são muito importantes. E as pessoas têm que trabalhar nesses combinados, elas têm que perceber que eles também ganham, né? Essa é a característica importante nesses combinados aí. Eu vejo, Que seria, eu vejo que até para tudo, né? Eu, como professora, tenho às vezes que negociar com algumas alunas, né? Hoje a gente fez uma troca de lugares na sala, né? Todas queriam ficar na frente ou querem ficar não sei aonde e tal. E às vezes você tem que negociar, não é sempre que o que ela pede a gente consegue atender. Mas, de certa forma, mostrar a vantagem, né? O que ela ganha cedendo, né? O que ela ganha abrindo mão daquilo que ela gostaria muito, né? Então, eu vejo que esse processo também de mostrar o ganho por trás, né, de uma decisão em que o irmão, deixa seu irmão fazer assim, né, o que você acha que vai ser, que você vai aprender com essa tua decisão? E às vezes fazer refletir e perceber que ele também está ganhando maturidade, está ganhando experiência, está ganhando até autoridade. Puxa, o seu irmão percebe que você está cedendo nisso, percebe que você vai ficar, dessa vez você vai ficar atrás, né? E depois a gente já pode fazer isso de uma outra forma na próxima vez. Mas aí você já vai ter a sua chance numa outra ocasião, né? Mas é o exatamente. importante, é uma arte, né? Esse saber articular as ideias para que a criança não se sinta deixada de lado, não se sinta preterida com relação a outra ocasião, puxa, perdi aqui, né? Não consegui convencer e droga, né? Agora eu vou ficar aqui emburrada, né? Que injustiça. A gente, não sei quem está assistindo a gente, tem a fase, né? Não sei se é com meninas, mas meninas de 8, 9, 10, 11 anos, vira e mexe, elas falam, puta, não é justo, mas não é justo, o que não é justo? E só o fato de trazer aquilo para a realidade, dizer, olha, mas o que a gente está aprendendo com isso? Como que você pode articular esse ganha-ganha também nas relações simples do dia a dia, assim, né? Então dá pra gente fazer esse treino do ganha-ganha para todas as nossas conversas, né? Para tudo que a gente for falar, ver esse lado bom que existe por trás de ceder algo, mas também mostrar que aquilo é uma relação em que todo mundo está se beneficiando também. Porque às vezes as pessoas não conseguem perceber o ganho, né? E às vezes uma pessoa de cabelo branco, do pai, ele consegue perceber. Então, não quer dizer que a gente vai ter que ceder aos gostos dos filhos, porque às vezes ele não consegue. Eu tenho um exemplo, uma historinha muito interessante, que a gente trabalhou mais de 16 anos com universitários fazendo o programa do Excelência, e uma vez foi lá um diretor de uma grande empresa, né, aqui de Curitiba, né, e ele também, eu conhecia ele do Cefet, ele era professor lá, e ele contou um pouco da história da vida dele, né, e ele comentou que ele morava no interior, numa pequena cidade, e ele falou, não, eu quero ir fazer engenharia em Curitiba e tal, e o pai dele falou, você pode, ele queria fazer o científico naquela época, né, ele falou, você vai fazer contabilidade técnico. E ele falou, não, pai, eu não quero ser contador. Ele falou, você vai fazer contabilidade. Mas a minha vida é ser engenheiro, eu quero fazer isso e tal, eu vou fazer outras coisas. E ele disse, não, você pode fazer o que você quiser, mas você vai fazer. Um dia você vai me agradecer. E ele acabou confiando e fez a contabilidade, né? Ele fez mestrado, doutorado, eles desenvolveram uma impressora muito interessante, montou uma empresa, conseguiu capital, né? Começou a crescer e as impressoras tiveram uma mudança de tecnologia e o negócio dele foi por água abaixo, né?
E ele comenta que pela experiência contábil, pelos conceitos de contabilidade, ele só não faliu porque ele tinha aqueles conceitos de contabilidade. E aí ele percebeu que aquela voz do pai lá dizendo, um dia você vai me agradecer disso, ele pôde, ele reverteu, né? E hoje é uma grande empresa com fábricas até na China, né? Que é a Bematec, é uma empresa assim de uma pujança muito grande, mas ele teve que, às vezes você vai ceder sem às vezes saber, mas você vai confiar na autoridade, na confiança do pai, que aquilo lá pode ser o melhor para você mesmo, mesmo que você não tenha a capacidade tão grande de entender que aquilo é um ganha-ganha. Né? Porque, na realidade, o pai comentou, um dia você vai fazer, você quer montar uma coisa, você vai precisar desses conceitos. E realmente é fundamental. Então é interessante essa ideia de que você, às vezes, precisa ver, né, e confiar na outra, principalmente nesses acordos familiares, né? Nesses acordos combinados, nos combinados familiares aqui. Né? Deu uma travadinha aqui para mim, não sei se sou só eu, mas eu acho que esse finalzinho aí ficou mais embolado, mas estamos... Tá me ouvindo bem, né? Só para Eu estou confirmar te aqui os ouvindo bem. nossos áudios e tudo. Mas então é isso, esse processo de autoridade, esse ganha-ganha supõe uma liderança, né? Isso que eu citei aqui de alguma forma, essa visão de conjunto, essa visão de que isso aqui é importante, mesmo que não pareça, né? Ajudar a perceber o lado bom, ajudar a ver que não é só uma injustiça que você está vivendo, né? Ou isso que você falou, olha, faz para o teu bem, para o teu futuro, essa perspectiva não está dentro do teu querer agora, mas vai fazer bem para você, né? Então esse ganha-ganha traz aí à tona alguns dos elementos-chave para o desenvolvimento pessoal também. Né? Bom, então, além desse tema... Esses combinados em casa, né? Porque a gente, assim, em contrato, quantos combinados a gente tem, né? Nós tínhamos alguns combinados que funcionavam muito bem em casa e eram alguns contratos, não sei se você lembra, senta somente a mais velha, né? A velha sentava lá. Então, não tinha problema de discutir quem senta na frente. A gente já tinha muito bem certo isso e todo mundo sabia que uma vez ele ia ser o mais velho da história e ia ficar lá. Né? Hoje, assim, o caçula está sobrando só ele senta ali do meu lado, né? Chegou a vez dele, né? Então, esses combinados, eles ajudam a diminuir as relações. E precisa ser muito bem explicado, muito bem conversado, né? E essa é uma ideia. E fugir do imediatismo, né? Quando você tenta pensar um pouquinho mais longe, para você poder convencer, para você poder dar argumentos, né? Sair da coisa muito imediata. Porque, às vezes, o final de semana é legal, né? Mas você fala, não, tem que pensar na prova, tem que pensar no exame, tem que pensar no vestibular. Quando você faz esses trabalhos de fazer a criança pensar, ele realmente começa a aceitar esses combinados aí. Você deu uma fugida, Cissa. eu tive que ajeitar aqui, eu até tô preocupada com esse Wi-Fi aí, pai. Será que a gente não consegue dar uma melhorada nessa conexão? A gente podia até, não sei se é muita ousadia aqui. Não, o meu aqui está bem, porque eu testei agora há pouco, eu estou dentro de uma rede de 300 MB de Estou pensando velocidade. se era o meu mesmo, fui ali ver se estava ligado, mas deu certo, desculpa que eu dei uma bagunçada. Mas então vamos seguir aqui, né? Beleza, era essa preocupação. Então, esse assunto do carro também, né? Isso que você falou, olha, sentar na frente, sentar atrás, saber negociar, né? E eu gosto de um exemplo que o Covey dá no início da introdução desse tema ali, ele fala até como aquela dinâmica da queda de braço, né? Ele traz para o público ali, ele diz que faz uma estratégia de palco, assim, com as pessoas, para dizer assim, olha, eu vou ganhar de você, traz um cara fortão lá, para falar, vou fazer um desafio da queda de braço. Quantas vezes você conseguir me vencer na queda de braço,
enfim, quem vencer a queda de braço mais vezes ganha aqui, né? E ele faz de forma provocativa para tentar chamar a atenção ali do cara, chama um cara bem fortão mesmo, e aí começa, né, a disputa perguntando, bom, cada vez que alguém ganha, sei lá, R$ 1, pode ser? Então elencou ali algumas pessoas que pudessem financiar a brincadeira ali da primeira fileira, eles tiraram ali uns dinheiros, colocaram na mesa, assim, e aí ele chama o grandalhão lá para o desafio, né? E aí quando o grandalhão já vence rapidamente, ele falou, bom, sente ali alguma resistência, bom, agora ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar nós dois. E aí eles começam cada um a jogar para lá e para cá, e todos ganharam ali, né, no caso. Importante lucrar com isso aqui. O que a gente pode fazer para lucrar com essa brincadeira, né? Então ele mostra como que a gente pode, né, de uma forma esperta, assim, né, promover esse ganha-ganha mesmo, né? Dizer, olha, por que só um tem que ganhar, né? A gente pode crescer nisso e essa nossa cultura, às vezes muito competitiva, trava um pouco, né? Às vezes os irmãos entre si dão enfim, dificultam esse processo quando começa um jogar a culpa no outro, ou pai e mãe, né? Isso quando nota, né? Você está preferindo um ao outro, ou isso vai beneficiar quem, né? Quando vem essa cultura do nós e que a gente percebe que somos uma equipe, todo mundo ganha, isso ajuda a que a gente possa pensar, bom, que tal todo mundo ganhar, né? Que tal cada um fazer um pouco, né? Que tal todo mundo sair feliz dessa brincadeira? E essa proposta deve ser enfim, uma projeção sempre, né, contínua dos pais nesse processo de educação. E também promover isso entre eles, né? Certo? Às vezes um quer fazer um tipo de brincadeira, outro tipo de brincadeira, e às vezes precisa de um pouco de mediação dos pais e dizer, né, assim, bom, então vamos começar com essa brincadeira, depois mudamos para essa brincadeira, né? Hoje fazemos do teu lado, hoje fazemos do outro, né? Às vezes o pai precisa ajudar e colocar esse conceito, né? Certo? Pensa no outro, né? O que ele gostaria de fazer? Ele queria fazer uma brincadeira mais de raciocínio, você quer chutar bola? Então vamos hoje chutar bola e amanhã fazemos uma outra brincadeira. Então há uma necessidade dos pais ajudar. E se você coloca esse hábito na família, de pensar no outro, né? Dizer assim, olha como ele precisa correr um pouco, ele está estressado, ele fez hoje, vamos ajudar ele a fazer isso. Então, quando você consegue ver que o outro também ganha, leva uma vantagem, ele também tem um resultado positivo, a ideia não é que os dois têm que ter resultado positivo, não, talvez 100% do positivo, né? Você diz, não, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho e a gente chega no meio termo, né? Fica muito simples, né? Você vê quando vai fazer uma limpeza em casa, tem 2, 3 irmãos, né? Quem vai pegar isso, quem vai pegar aquilo, né? Alguns vão ter que pegar uma situação um pouquinho mais difícil, né? Então eu falei, então tudo bem, então quem terminar primeiro ajuda o outro, né? Para dizer, não, eu já terminei a minha parte, eu vou embora e deixo vocês com mais pesado. Não, então senta lá e diz, olha, então esse que está mais aqui, depois você ajuda enxugando a louça enquanto o outro está lavando, porque as panelas foram complicadas. Ou seja, ajudar nesse trabalho de fazer esse hábito, né? Porque a ideia dos hábitos aqui, eu até digo assim que é até um paradigma, né? Que a Franklin Covey fala do paradigma, que é uma forma de você ver aquelas situações. Você vê com a situação de ganha, né? Um óculos que diz assim, eu tenho que ver sempre nessa situação. Não puxar para o meu, né? O máximo do ganho, né? Não, eu tenho que ganhar um pouquinho, você ganha um pouquinho, e os dois saem mais rápido. Não, só eu ganho, eu vou fazer a minha coisa mais rápida ali. Não, vamos tentar fazer o meio termo. Sempre em equipe. Esse tema da cozinha, você falou... Desculpa, pode falar. Qual que é a ideia máxima disso aqui, né? A ideia da educação. A gente está falando aqui um monte de coisa aqui, sempre de educação. A gente casa, voltando àquele conceito, para ser feliz ou fazer feliz a outra pessoa. E nós educamos os filhos para serem felizes. E nesse trabalho, todos eles ficam felizes. Não tem um cara que depois fica olhando assim, puxa vida, me enganaram, né, nessa aqui.
me enganaram nesse processo. Você falou um negócio que esses dias, né, que falou assim, os pais não fazem o combinado, né, certo? Às vezes eles combinam e não cumprem, né, as coisas, e daí parece que o filho teve um ganha-perde. Ele cedeu e depois na hora de fazer não deu tempo, não cumpriu. Então o pai tem que tomar um cuidado muito grande, né, de não criar essa expectativa. Porque na realidade a ideia do ganha-ganha é todo mundo estar feliz. E nós temos que educar os filhos e levar eles a serem muito felizes, né? Certo. Não, eu lembrei aqui que quando você falou de que um terminar, né? Um fez uma parte, pegou a parte mais pesada. São José Maria tem um ponto de um dos livros dele de meditação, né? Que olha, essa caridade que é, né, fazer às vezes algo que o outro nem estava esperando, mas esse ajudar, fazer junto ali, né? Mesmo que passe desapercebido, isso esse é o must, né, da caridade mesmo, né? Quando a gente percebe que pode se antecipar e isso deve ser treinado, isso não se improvisa. E quando a gente fazia, né, de lavar a louça em casa, olha, só sai quando todo mundo terminar, né? Não dá para deixar alguém fazendo e, não, mas a minha parte já fiz e tal. Esse hábito de ver que, olha, eu preciso ajudar porque é o todo, né? Que acaba quando todo mundo acabar. E é esse sair do eu para o nós, né? Migrar essa preocupação de que eu já me livrei, já fiz a minha parte. E a gente percebe isso também quando as professoras pedem, às vezes, para limpar arrumar a sala, né? Foi feito ali uma maquete ou um recorte de não sei o que e tal. Tem algumas alunas que falam, não, porque a minha mesa tá ok, porque eu usei, eu guardei. E aí você tem que fazer esse treino e dizer, olha, mas aí, e a tua amiga que ajudou lá, ela pegou a parte mais pesada, a parte que sujou mais ali, você não vai ajudar. Todo esse olhar para o outro se treina principalmente na família. Então, aquelas que já têm essa versatilidade em casa para pegar, para assumir essa proatividade, é porque já vivem fazer. Oi, travou. Voltei aqui. Travou um pouquinho aí. E aí, quando a pessoa já tem essa facilidade de treinar isso em casa, consegue também exercer isso nos ambientes estudantis, profissionais, etc. Né? Então, importantíssimo o tema do ganha-ganha aqui, do migrar do eu para o nós. E uma coisa que é importante para os pais, é a gente comentar, né? Que a gente está treinando um hábito do ganha-ganha, mas, na realidade, a gente está ensinando a ser generoso, a ter uma visão empática do outro, a saber escutar. Então, às vezes, não pensar que o hábito é só aquele hábito, aquela coisinha tão simples que você está fazendo, que é naquele combinado os dois ganharem. Mas tem um jogo muito grande na formação da pessoa como um todo. Uma pessoa que é virtuosa, que tem uma série de virtudes que acompanham esse hábito. Esse hábito, ele puxa, né, uma série de virtudes maravilhosas, como você estava falando, da magnanimidade, né, de você ser grande, de você se doar o teu tempo para uma outra pessoa, para que ela também termine aquela atividade no mesmo tempo que você, e os dois vão, né, depois fazer as tarefas, depois vão, né, dormir. Então, essa é a grande ideia. Isso não só para criança, né? Puxa, a gente como adulto, né, tem que lembrar disso tantas vezes, né? Esse egoísmo nos puxa sempre para baixo. E a oportunidade de ter crianças à nossa volta em que a gente tem que exercer isso de forma mais explícita, isso nos move a melhorar também. Então, por eles a gente melhora também, por eles a gente aprende a prometer, né, e cumprir o que prometeu, por eles a gente vai a fundo em pedir desculpas, em moderar as palavras, em tentar sorrir mais e tirar a alegria de onde a gente não tem, né? Chegar a um final de dia mais exprimido, mais cansado, mas isso tudo nos move a pôr esse olhar, né? De que eu preciso trazer esse olhar otimista, trazer esse olhar alegre, esse olhar de líder, porque senão isso não vai favorecer aqui o desempenho do meu filho em uma série de outras atividades, né? Bom, e depois desse tema agora dessa combinação criativa, né, de compreensão e cooperação, que saiu aqui na nossa conversa também, mas que nos dá esse sentido de unidade. À medida que eu percebo, né, as necessidades dos outros, percebo que cada um de nós tem talento para coisas diferentes, a gente não se compara, a gente se complementa,
facilita muito, né? Saber que sim, né? Um vai escrever melhor, outro vai falar melhor, um apresenta melhor o trabalho, o outro consegue finalizar melhor, arrematar melhor, tem um olhar para o todo, o outro é mais forte no manual ali. Isso tudo nos ajuda a entender como a sociedade se compõe, né? Então, se a criança percebe isso em casa, vai percebendo os pais falando em voz alta, quais são as qualidades de cada um dos filhos, e que como a gente tem, de fato, talento para tal coisa, o outro tem facilidade para outra, verbalizar isso ajuda muito, né? Isso vai dando essas raízes, né, que o ganha-ganha dá, de pensar, bom, nós precisamos estruturar essa base, né, que depois vai gerar que o caule, que ele brinca que é toda a questão da compreensão, tá nesse caule, onde a gente consegue esse fluxo, né, de sinergia também, que é um tema que vai sair bastante nessa live, para que depois a gente possa ter os frutos, né, os frutos de uma família bem formada, né? Porque daí você já está entrando no segundo, o quinto hábito aí, né? Que é o Sim, primeiro compreender para depois ser compreendido, que ele é básico para o ganha-ganha, né? sim, Ele é básico, esse segundo aí, de você pensar na outra pessoa. Então, por isso que esses quatro hábitos, esses três hábitos aqui, fundamentalmente, você vive todos eles na mesma coisa, porque o ganha-ganha eu tenho que compreender e eu gero uma sinergia, porque os dois trabalham para a mesma causa. E você falou dessa parte do compreender, aí a gente tem uma parte muito importante na família que é a comunicação, né? E dentro da comunicação, o saber ouvir é uma arte, né, Cissa? Saber ouvir, né? Ouvir atentamente, ouvir empaticamente, né? Porque hoje em dia parece que às vezes as pessoas falam e a pessoa escuta, né? Alguns às vezes ignora ou às vezes faz um filtro, né? Escuta só o que gostaria de ter e já vem com a resposta. Então, para você aprender esse hábito, né, de compreender, eu preciso estar atento ao que a outra pessoa está falando, eu preciso olhar nos olhos, entender não só o que ela fala, mas, né, porque eu também transmito informação pelo meu corpo, pela minha situação, pelos meus olhos, né, se eu estou chateada, não estou chateada. Então, compreender essa parte é muito importante. Então, saber ouvir para poder entender qual é o motivo que ela está fazendo isso, o que ela quer dizer com isso, qual que é o sentimento que ela tem. Aqui a gente vai entrando em algumas situações muito bacanas, assim, que é entender os sentimentos. Eu lembro de uma época em que eu tinha duas filhas e a minha esposa chegou e disse, olha, Ney, nós precisamos fazer alguma coisa, elas estão brigadas, né? Elas não se falam, né? E é ruim esse ambiente na família, né? Quer dizer, assim, esse atrito, uma entrava, outra saía, não se olhavam direito, né? E você via que ali estava sendo guardada uma mágoa. E eu sei que se a gente deixa a mágoa caminhar, ela vai crescendo, 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 vem a imaginação. E numa noite eu chamei as duas, no final de tarde, né? Já depois da janta, sentei uma na frente da outra, e falei, olha pessoal, a gente está sentindo que o clima entre vocês não está bem, né? Então me ajudem a ajudar vocês, né? Então, aí as duas começaram a falar, falei, não, vamos fazer o seguinte, primeiro você fala, né, por que você está chateada com a outra pessoa, né, com a outra, né, e aí ela começou a falar, não, porque eu fui ajudar ela, ela não quis me ajudar, ela me ignorou, né, e quando você começa a ver os fatos, eles eram realmente insignificantes, mas eles reverberaram, né, eu tentei ajudar, ela me ignorou, depois eu tentei falar, ela não quis me ouvir, ela faz só do jeito dela, né, e a outra falou, não era isso, é que naquela hora eu não queria, eu falei, não, espera fala como você sentiu as atividades, né, as reações, né, como que isso reverberou dentro de você. Aí falou, e a outra percebeu que às vezes você falou de uma maneira, mas ela sentiu completamente diferente. Então, isso quando a gente fala de compreender e olhar isso, às vezes a gente falou para um amigo alguma coisa,
E daí você viu que o amigo ficou chateado. A gente tem que ir lá e dizer assim, cara, desculpa, eu falei para você aí, certo? Mas eu acho que você ficou chateado com alguma coisa. Deixar ele falar, entender por que ele está assim. E depois, no final da noite, a outra falou, e com isso conseguimos, né? Realmente eles viram que não tinha uma coisa tão importante, né? Cada uma pediu desculpas das situações que tinham feito um pela outra, e o final é que elas eram mais unidas ainda do que estavam. Mas se eu não tivesse feito um trabalho de fazer elas se conversarem, de fazer elas entenderem qual é realmente o que deixou chateado a outra, elas podiam cada vez mais ir caminhando em situações opostas e ficariam cada vez mais distantes. Então tem que ter, e a gente tem que ter essa capacidade de pensar, né? E não julgar, dizer, não, ela está fazendo isso porque ela pensa assim, ou assado. Então essa foi uma coisa bem interessante da historinha aí das duas, É e um como a gente exemplo bem conseguiu concreto. fazer. E essa briga entre irmãos, né, pode acontecer em diversos endereços, né? A gente falou aqui um caso, né, de duas adolescentes e tudo, mas é um desafio grande, né, que a gente consiga ir dormir, né, depois de ter pedido desculpas, assim, né, não levar para o travesseiro essas mágoas. É um treino, é um olhar que a gente percebe, por mais que para uma o fato em si, né, não tenha o que eu falei, né, não foi com essa intenção, mas peraí, ela entendeu com essa intenção. Então não importa tanto, quer dizer, importa o que eu falei, mas importa também como ela entendeu. E isso precisa ser ajustado desde já, né, porque senão a gente começa a atropelar uns aos outros, né. Não, ela entende o que ela quiser, eu falei isso, né, e não, peraí, né, deixa eu acertar isso logo. Então Eu, esse tema do compreender é importantíssimo. eu tenho muita, assim, quando você tem dois meninos pequenininhos de 5, 4 anos, 3 anos, é muito interessante porque daqui a pouco um vai lá e dá um empurrão no outro, né? Não, eu só encostei, né? Certo? Pô, você só encostou, mas para ele sentiu que você empurrou ele, né? Então, quer dizer, você tem que entender, não é o que você faz que é importante, mas o que ele sentiu com aquela atitude. Quando a gente consegue perceber isso e ter isso né, como um hábito que eu preciso entender essa parte, isso ajuda muito grande. Eu acho que você vê hoje muitas famílias que vão unido, e daí quando chega a separar a herança, os pais morreram, criam brigas muito grandes e são capazes, às vezes, de criar barreiras que nunca mais se falam, né? E rancores que nunca mais se formam, porque não pararam para pensar e para dividir, e nessa hora tem que pensar, dizer, não, qual é a tua intenção, por que você está querendo assim, como é que está, né? Saber ouvir, né? E saber que, assim, não é que não existe justiça inteira numa herança, né? Porque nem Sim. Jesus quis entrar nesse mérito assim, ó, Não Jesus quis vem entrar aqui, nesse. Não vim aqui para fazer isso, não vem aqui aqui para para fazer entrar no isso, mérito no de mérito quem vai disso ficar com aqui. o quê. Né? Porque nesse ponto, assim, a justiça e a caridade, elas têm que estar muito, né, muito unido, assim, não é a conta matemática que vale, porque às vezes a amizade com os irmãos, né, não tem preço, né? Você poder fazer uma festa em família não tem preço, né? O quanto que isso poderia valer, você, né, morrer, né, com um rancor com o irmão, né? Pode ser muito dolorido isso, né? Isso. Por isso que ajuda também né, toda essa ciência dos temperamentos. A gente já, né, ouviu, passou aí por uma moda, né, de temperamentos, mas saber que sim, para alguma as coisas são mais difíceis de perdoar. Para outra que fala, bom, mas já falei, já pedi desculpa, ela continua com essa cara aí e tal. E às vezes tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela vai demorar um pouco mais para assimilar aquilo que ela viveu, enquanto que outra é um pouco mais estabanada mesmo, precisa aprender a controlar um pouco mais né, o barulho, o próprio
falar demais, e isso supõe esse autoconhecimento para poder compreender melhor os outros. Mas aí esse tema tem muito pano para manga, né, pai? Não, mas eu acho que esse ponto que você trouxe é bastante importante, né? Dentro da família, a gente fazer um estudo disso, entender como isso reverbera dentro das outras pessoas, né? O estudo dos temperamentos nas famílias é extremamente importante. Nós fizemos esses dias na empresa que eu trabalho, a gente fez uma aula sobre isso, como é importante, porque seja no ambiente de casa, seja no ambiente profissional, você entender os temperamentos das outras pessoas, e hoje tem fácil, tem um site que você consegue ver, e aí você consegue Tem um ver que quiz. aquilo, porque o importante dos temperamentos, que eu acho assim, é fundamental, é que daí eu vejo que aquilo não é comigo, né? Ela não está brava, ela não falou daquele jeito porque falou comigo, ela não está brava comigo, ela é assim, né? E eu consigo entender, e isso não me machuca, porque é a maneira dela, né? É a maneira com que ela faz, não escuta, ela passou aqui que nem um foguete, não parou para me explicar melhor, mas é o estilo dela, né? E eu tenho um estilo diferente, então a gente E cada um consegue tem a sua entender. luta, né? Cada um tem Cada um seus tem a sua. desafios, né? Exatamente. Assim como para mim é difícil um ponto, para outra também é difícil o oposto, né? Exato. Então, esse compreender, ele vai dessa ciência, né? E a gente falou no depósito bancário emocional lá atrás, na semana passada, um dos segredos é descobrir o que é depósito para outra pessoa, né? Não adianta eu querer fazer e achar que o que eu estou fazendo Tenho que compreender a outra pessoa e procurar ver o que é um excelente, o que é o principal depósito para ela. Para daí a gente poder começar a trabalhar e melhorar o nosso relacionamento. Porque tanto ganha-ganha quanto compreender, primeiro, antes de ser compreendido, né? Não tem que dizer, não, então me escute que depois tudo vai dar certo, porque eu sou o cara. Se você entender tudo, se você for inteligente para pensar como eu, né, tudo vai dar certo. Não, não é assim. Né? Uhum. Compreender e aí depois fica certo, daí a gente consegue fazer um ganha-ganha numa boa, fica muito legal isso, né? Muito mais simples, né? Então esse fluxo do primeiro ouvir, né? Primeiro ouvir, porque para compreender a gente tem que ouvir, tem que entrar no mundo da outra pessoa, essa empatia, assim, é uma ciência que supõe muito conhecimento, supõe não só um colocar-se no lugar, né? Não é que eu no lugar dela faria diferente. Não, é muito diferente disso, né? A empatia supõe saber que tem pessoas que pensam muito diferente. Lembro que tem uma das minhas irmãs aqui que ela às vezes, tinha ataques de riso, assim, em momentos muito tensos, e isso atrapalhava um monte, né? Não é que ela gostava de ter um ataque de riso no momento de ansiedade ou de tensão, assim. Mas eu precisava entender que aquilo não era uma provocação, que aquilo não era um deboche, né? Então, primeiro eu precisava entender que ela era assim e saber que é mais forte do que ela em alguns momentos. Depois ela venceu isso, né? Agora está bem mais madura nesse ponto. Mas é interessante como essa noção de que primeiro eu preciso dar essa chance para o outro, para depois enfim, ter a minha vez, né? Esse dar a vez, né? Tanto na compreensão como em qualquer outra coisa. Isso supõe treino especialmente da nossa parte. Então, pedir desculpas, ter, né, esse vocabulário do perdão aí muito, muito à tona, é bem importante para que esse fluxo da compreensão aconteça de forma saudável. E nisso você não pode ter muitos filtros, né? Principalmente o filtro do ressentimento, né? Ou o filtro de deixar a imaginação solta, dando um julgamento para aquela ação. Não, ela fez aquilo porque ela não gosta de mim por causa disso e daquilo. Né? Então, nesse lado, a gente tem que tentar cortar, porque se você pensa bem dos outros, né, você não vai ter muito ressentimento. A Franklin Covey fala que nesses treinamentos, ele fala assim, não é a mordida da cobra que mata, mas é o veneno que fica na corrente sanguínea, dizendo que é aquilo que vai dentro de você, que vai corroendo você, assim, aquela raiva, aquele ressentimento. E em família, a gente tem que limpar isso, né? Limpar rapidamente esse sentimento.
E às vezes é um trabalho interno, né? E você não pode dizer, não, não, esquece isso para mim. Não, não, cada um tem que aprender a não guardar ressentimento das coisas, né? Passou, né? E ajuda muito, não sei, acho que não estava isso aqui, mas eu penso que ajuda muito ter esse depósito, assim, né? Ter muito presente quais são as coisas boas que as pessoas me fizeram, né? Deixa eu assim, aumentar aqui, né, essa abundância de bem, essa abundância de luz, porque às vezes eu preciso recordar tudo que eu vivi de momentos bons, né? Só assim a gente vai conseguir enfim, abafar aquele mau momento. Preciso recordar tudo isso e saber que sim, né? Tenho que saber perdoar, faz parte da nossa natureza humana, né? Ter a amizade, a família, né? Os irmãos precisam saber perdoar, senão não existe amizade, senão não existe fraternidade sem o perdão, né? Então esse é um tema importante, esse entender as necessidades, as preocupações, os desejos do outro, né? Que vai citar esses 3 pontos, né? Compreender necessidades, preocupações e desejos, né? Vale a pena parar e pensar, bom, compreendo exatamente o que o outro espera de mim, como que o outro gostaria de ser servido, né? Falamos aqui né, desses assuntos, mas vale a pena parar e refletir agora também com relação a isso, né, sobre os membros da nossa casa. E depois, já podemos avançar, tem aí mais... Mais um detalhezinho, no final desse capítulo, bem no finalzinho dele, ele fala de uma coisa também que é importante. Você recebeu a informação, você tem uma ideia das pessoas, e às vezes eu preciso dar um feedback, né? Porque eu estou vendo algumas coisas nas pessoas e às vezes as pessoas não percebem que aquela forma de atuar pelo temperamento dele pode estar fechando. Então ele comenta lá no finalzinho como você deve dar um feedback de uma forma boa, de uma forma que a pessoa entenda, né? Em primeiro lugar, um feedback que não tem ressentimento, né? Você tem que separar a pessoa do comportamento, né? Nunca dizer, você é assim, né? Você é dessa forma. Os pais, às vezes, têm muito... É muito fácil a gente encaixotar ou rotular, né? Você, filho, é preguiçoso, né? Porque, não, filho, hoje você atuou como uma pessoa preguiçosa, né? Porque levantou muito tarde. Mas eu não defino o que ele é, porque é muito difícil nem você entender como é que a pessoa é uma audácia disso. Agora, eu posso dizer que aquela atitude que eu vi, percebi, me deu a impressão, né, de que dessa atuação. Então, quando a gente conversa, e os pais têm que dar esse feedback para o filho, né, e não pode rotular, né? O rótulo faz com que o filho assimile, principalmente um rótulo de defeito, né, ele assimila aquilo como uma coisa própria dele. Bom, se o pai acha que eu sou assim, então eu sou assim e eu não vou mudar, né? Mas se o pai fala, olha, essa atuação tua, né, o que eu estou percebendo aqui, nesse dia de hoje, se atuou como uma pessoa assim. Eu sei que você não é, na nossa família não é, então, né, como é que a gente pode mudar? Então, os pais também têm que, nesse processo, eles escutam, e quando você fala de compreender, né, também tem esse trabalho de você ajudar e alertar isso. Ele fala lá um pouquinho disso, separar a pessoa, né, foi a minha impressão, e se for uma coisa negativa, falar sempre no particular. São 3 coisas muito importantes na educação e os pais têm que tomar um cuidado muito grande de fazer muito bem esse feedback para as crianças. E sempre eles dizendo, olha, essa atuação não está de acordo com a nossa missão, lembra do objetivo 2 lá? Qual que é o nosso objetivo de vida? Ter um objetivo em mente, a nossa missão, o nosso legado, isso aqui não tá muito acertado, né? Como que eu posso te ajudar? Como é que você pode mudar essa atuação? Porque aí a gente chega num denominador e faz ele animar, dá o objetivo maior. Então essa parte é importante, porque se eu consigo fazer isso, eu consigo trazer ele e dar uma expectativa boa para a melhora dele. E quando eu
né, faço um feedback às vezes, né, meio na lata, né, compreendendo e rotulando, eu afasto o processo. E a gente quer E que, sem mesmo emoção depois, também, né? sem Porque às emoção, vezes a gente quer corrigir bravo, pior, né? Às vezes a gente tem que deixar não, para o dia seguinte, chamar no Totô, olha, ontem, aquilo que você falou para o seu irmão, né, já somou com aquilo outro que você falou outro dia, fiquei pensando, isso pode não fazer bem para você, né? Pode, todo esse cuidado que a gente tem que ter de fazer um feedback rápido, pontual, sem emoção, mas que ele perceba que, em cima de fatos, perceber que ali há um problema que ele precisa trabalhar, né? Mas e ser muito, muito pontual, né? Sem muito uhum. discurso, sem muita conversa, deixar aquilo também, o filho ter o tempo de refletir sobre o que a gente falou, de forma muito objetiva, e que ele sinta que tem um carinho verdadeiro por trás daquela pequena correção, daquele pequeno feedback. Né? E os pais, quando recebem às vezes, uma correção do filho, também prestar atenção, né? E dizer, filho, eu vou pensar nisso, né? Eu vou pensar, né? Eu vou pensar do que você está falando, obrigado, né? E eu vou estar pensando, às vezes ele, o senhor é assim, o senhor é assado, tudo bem. Depois, mais tarde, pergunta, por que você falou aquilo, né? O que te levou a pensar aquilo? Tá? Ah, não, então peço desculpas, né? Ajudo a compreender, mostro a minha parte, ajudo a compreender por que eu agi assim, né? Então, todo esse compreender primeiro, depois ser compreendido, e o depois ser compreendido, que é o que está lá dentro do primeiro hábito, né? Primeiro compreender e depois ser compreendido, que é a segunda etapa, eu também tenho que explicar os meus lados também, pedir para ele explicar de uma forma correta por que eu estou agindo assim, é muito importante. Então, a comunicação em casa é fundamental para a gente poder manter a alegria. Né? Sem comunicação, um casal que não se conversa, os filhos que não se conversam, e aí você tem algumas coisas que ele coloca lá, já na quarta etapa, né, que é os momentos de família, né? Os momentos de família que são muito importantes para a gente poder depois ficar feliz junto, né? Mas você já Sim, queria temos que ir avançar. Porque o para a nosso tempo sinergia. voa, exatamente, a sinergia, esse criar a sinergia, então todo esse processo raiz, né, que é o ganha-ganha, mostrar que, né, a gente percebe o bem que está fazendo para o outro, deixar o outro feliz com aquela indicação também, o caule, né, como uma estrutura que ajuda a esse fluxo de compreensão, para que a gente tenha esse fruto da sinergia que também no fundo, uma generosa recompensa pelo esforço, pelo ambiente familiar favorável. Isso ajuda a crescer na transcendência, essa perspectiva de sair de si e, de fato, perceber que há uma grande vantagem em ser menos egoísta e mais generosa. Então, esse criar a sinergia, criar uma alegria pelo todo, criar um ambiente fraterno em casa, isso supõe também estratégia dos pais, não é? Isso, porque nesse processo, né, 1 mais 1 é muito maior que 2, né? Quando todo mundo tem o mesmo objetivo, quando todo mundo respeita esse trabalho, a gente consegue fazer. E nisso aqui é muito importante que os pais possam trabalhar numa coisa assim, o que o filho deve fazer, né, ou o que o filho pode fazer, ou o que o filho quer fazer. E eu tenho que, para conseguir essa sinergia, eu tenho que chegar no que ele queira fazer essas coisas. Se a gente vai só no primeiro, o que o filho deve fazer, ele deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo, a gente não cria essa sinergia. Eu gostaria que ele quisesse fazer isso. Né? Vocês já viram isso? Arrumar a cama em dois é muito mais rápido que arrumar sozinho. Se eu digo, um dia eu arrumo, outro dia você arruma. Então eu levo 2 minutos, você leva 2 minutos para arrumar a cama. Então nos 2 dias a gente gasta 4 minutos. Mas quando a gente está junto, né, no primeiro dia eu arrumo em 1 minuto e no segundo dia eu arrumo em 1 minuto. Ou seja, né, a gente conseguiu fazer a mesma coisa, né, e ganhamos o dobro do tempo livre. Então, quando a gente. Exato. E não é só no trabalho, né? Nesse processo, se você olha a sinergia como uma coisa da família, de você estar juntos, fazendo a família, essa é a coisa mais importante. Seja as festas, seja os aniversários, seja
as coisas, esse estar junto, essa sinergia, esse pensar no outro, esse sentir, né, a alegria do outro, né, festejar, né, as vitórias dos outros, e ajudar na vitória do outro, isso é a parte muito mais importante. Você conseguir um ambiente de família e é quase como aquela cidade amuralhada que diz o Evangelho, né? Que as forças externas não vão destruir. Né? É Não uma vão família atrapalhar que nada tem uma disso. cidade amuralhada. É bonito isso que a gente esquece, né? De pensar, numa festa de aniversário do meu sobrinho, nem vão sentir minha falta, né? Ou nem faz falta que eu esteja, ou tem tanta gente lá e tal. E muitas vezes a gente tem que fazer esse exercício de pensar, bom, é um treino de doação do nosso tempo, é um tempo, né? É um sorriso, supõe essa nossa generosidade, mas é formativo, né? A gente aprende a ser melhor, né? Quando a gente tem aqui um café, o pessoal está escrevendo aqui, Ney, quando é que vamos marcar o nosso café? Dá para tem que marcar aqui com o teu amigo, você viu aqui, ó, o Tomás Ricardo aqui, ou enfim. Ah, o Ricardo. Olá, Ricardo. Temos que fazer já esse, né? Exato. Certo? Então, esse estar em grupo, em família ou entre amigos, né? Por mais que suponha aí não é fácil, né? Mas a gente pode unir toda essa importância de estar, né? Isso ajuda a crescer tanto na compreensão e no respeito mútuos, como nessa integrar os princípios, né? Internalizar quais são, no fundo, essa relação. Qualidade das relações é uma das coisas que mais importam aqui para que a gente possa ter uma maturidade afetiva e ter também um trilhar para uma felicidade muito baseada nas relações humanas, né? Que o maior triunfo, né, não é ser uma pessoa que triunfa na vida com muitos currículos ou muitas aquisições, mas uma pessoa que é capaz de amar, né, de doar-se, né, e essas relações supõem essa generosidade. E por isso, dá para a gente fechar agora esse capítulo da sinergia. Tem aqui até eu acho interessante que esse livro traz assim sugestões de como compartilhar esse capítulo com adolescentes, né? Sugestões de como compartilhar esse capítulo com as crianças. E ele faz aqui, olha, se a gente tivesse fechado numa ilha, fechado, como que cada um pode ter também os benefícios, né? Oferecer ajudas para todo o grupo. Fulano é bom para a gente. Isso. Quer falar É alguma isso coisa? aí. Não, é isso que você ia Fulano, falar. É isso mesmo. fulano é Quer bom para dizer, isso, fulano tem esse uhum, talento, fulano tem habilidade. Se a gente consegue estruturar isso em família, às vezes com uma dinâmica, às vezes com um papelzinho, às vezes com uma cartinha de amigo secreto, agora que é final de ano, ajudar a perceber que sim, cada um partilha, tem suas performances diferentes, tem talentos específicos, mas todo mundo tem uma missão dentro da nossa família, né? E cada um precisa e internalizar isso. descobrindo. Qual é a minha missão aqui dentro, né? Porque isso é uma coisa dos pais, né? Eles vão ver que um tem talento para música, outro tem talento para arrumar as coisas, um tem um talento de ser organizado, outro tem o talento de fazer uma coisa difícil, mais trabalhosa, com mais, né? Um tem trabalho manual, né? Os filhos não são todos iguais e não fazem tudo da mesma forma. Então a sinergia, ela tá, e aí os pais têm que ter essa habilidade de descobrir e ajudar a desenvolver os talentos de cada um dos filhos. E desde pequenininho você vai testando, né? Vendo esse aqui é bom nisso, esse aqui é bom nisso. Então diz, filho, você vai, nós temos uma menina aqui, né, que para fazer a arrumação, ela tem uma capacidade de olhar e deixar as coisas muito bem práticas depois de uma arrumação. Né? Eu já não tenho tanta habilidade assim. Né? Teve uma vez que ela arrumou ali a parte debaixo das panelas da cozinha e deixou de uma forma que aquilo se manteve arrumado. Por quê? Porque todo mundo sentiu que aquilo estava muito bem organizado e era fácil de Funcional. funcional. Essa é a capacidade, ela tem, e ela faz isso com gosto, né? Isso gastou para ela praticamente um dia inteiro pensando, olhando, fazendo. Ela tem essa capacidade. Então a gente tem que, ao longo do crescimento das crianças, ir descobrindo e fomentando os talentos que cada um tem na vida. E aí a gente conclui aí com o último, né, que é o afinar o instrumento, né,
Exato. Afinar o instrumento, eu acho muito, muito elucidativa essa frase que ele diz, quem já se pegou no trânsito, muito ocupado dirigindo, que não teve tempo de abastecer. Então ele brinca com isso, eu até postei essa frase outro dia, porque a gente pensa que, não, eu tenho muita coisa para fazer, né? Como é que eu vou ter um tempo para me formar, para eu reabastecer, assim, a minha... Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para um retiro, não tenho tempo para um livro, não tenho tempo para tanta coisa que eu queria fazer e tal, e de repente é esse tempo de parar para abastecer, né? Sem essa gasolina, a gente não avança. Então, tem coisas que é necessário colocar como prioridade para ter essa paz espiritual, para ter esse repertório humano de cultural. A gente precisa encontrar alguns meios para criar um roteiro de autoformação que nos ajude a manter esse alto tom humano em casa, esse respeito, esse carinho, essa amizade. Isso precisa ser alimentado, não é natural. Natural é que a gente chegue cansado, essa hora da noite está todo mundo cansado. O natural é só cada um defender a sua preguiça ali e pronto, né? Mas supõe uma formação aqui, né? Tem que dar os parabéns, né, Pedro? Aí, ó, mais uma noite de aprendizado. Quer dizer, a gente aprende, nos for preparando essas lives também, a gente aprende bastante. Eu estudo, a Cissa estuda, a gente fica uma semana, a gente vem aos poucos, né, num crescente aí, né, e eu acho bacana, né, esse feedback de vocês aí, dizendo que também tenha ajudado vocês aí. E essa parte do aprendizado, né, dou parabéns a todos vocês que estão aqui para ouvir, né, e daqui tirar um propósito, né, não precisa ter mais que um propósito, né, de como crescer, como fazer, né, uma mudança, né, ou um plano de ação para fazer uma coisa diferente, melhor na próxima vez, é uma coisa diferente. O que eu posso ser melhor? E um pai tem que estar com essa característica, né? E ele tem que mostrar para os filhos que ele está lutando por ser uma pessoa melhor. Esse é o maior aprendizado que os filhos podem ter. Que os pais não se acomodaram, assim, não, eu sou assim, eu tenho esses meus defeitos, é meu jeito de viver. Não, certo? Eu tenho que ser melhor a cada dia, né? E não importa se você tem 50, 60, 70, 80, 30, né? Os filhos têm que perceber isso, né? Não importa, isso nunca podemos parar como pais de querer mostrar para os nossos filhos que eu estou querendo ser amanhã um pouco melhor do que eu sou hoje. E essa ideia do afinar o instrumento, de buscar um aprendizado, seja nessa vida social, eu tenho que melhorar a minha saúde, melhorar o meu relacionamento, melhorar os meus conceitos, né? Porque é muito bacana ir melhorando os conceitos, vendo como que a neurociência ajuda na educação, né? E Ele principalmente a parte espiritual, né? Exato, desculpe, mas ele fala aqui uma coisa que a gente não mencionou ainda, é esse celebrar as diferenças, né? É uma coisa que, como que eu posso favorecer essa energia em casa, né? Cada um de vocês pode pensar, bom, será que eu ressalto as diferenças como algo construtivo ou como algo destrutivo? Ou somos diferentes? Sim, somos diferentes, graças a Deus somos diferentes. E como que a gente pode otimizar essas diferenças para que a gente se ajude mutuamente, para que a gente se complemente? Então aqui esse pensar, né? De que maneira somos melhores juntos, mais do que separados, né? Como que a gente pode se complementar, né? Eu viro e mexo pensando, eu nunca faria isso que a gente está fazendo aqui se não tivesse meu pai junto, para a gente fazer junto, né? E ele também, olha, a gente não sairia um curso ou outro curso, não sairia tal iniciativa, eu não teria lido esse livro, eu não teria lido esse livro se não fosse para estar aqui, porque foi bom, isso aqui, né, não era urgente que eu lesse, mas o fato de afinar esse instrumento, isso depois me ajuda numa série de outras coisas e com certeza, né, vai ajudar cada um de vocês a pensar isso. Qual é a corda do meu instrumento que eu posso afinar? Né? O que eu posso fazer agora concretamente para, né, ler um livro, para melhorar em tal ponto, recorrer a tal ajuda, pedir um conselho para resolver tal situação, né, o fato de elencar aqui algumas brigas internas, como que eu posso prevenir isso? Como que eu posso criar essa sinergia maior em casa, esse ambiente mais cooperativo, mais alegre? Ixi, aqui tem exames, perguntas que nos servem para refletir mesmo. Então, penso que esse final de live pode servir aí para a gente pensar, para a gente concretizar meios, né, de crescimento pessoal
E eu espero que tenha feito sentido. O nosso tempo já acabou aqui, já aviso que o nosso objetivo aqui de traçar, né, algumas, ou, no fundo, partilhar algumas ideias relacionadas aos 4 hábitos finais do livro do Covey, né, os 7 hábitos das famílias altamente eficazes. Tem aqui ainda muito mais assunto, historinhas várias, vale a pena ler esse livro. Vale a pena. E aí teremos mais uma live Cissa? na terça-feira, exatamente. Semana que vem a gente vai falar sobre um filme, né? A ideia de partilhar livros e filmes. Então, o filme Coach Carter, né? Que é um pai também, é um técnico de uma equipe, e ele vai saber, dentro de uma circunstância muito complicada ali, como tirar o melhor de cada um, como exigir com carinho e crescer nessa liderança, nessa autoridade. É um filme muito interessante para isso. Então, a ideia a gente vai falar daí desse espírito. A gente fala, estamos falando de ser pai proativo, que é a ideia, né? E como que a gente podia concretizar isso de uma forma? A gente falou lá no primeiro hábito, ser proativo, criar sinergia, fazer tudo isso, né? Como que a gente pode, de uma forma assim, concretizar? Como que a gente tem? Daí a gente pensou, e esse filme é um cara que consegue concretizar isso, né? E você vai ver que não é fácil, como a vida minha e tua, que a gente está vivendo, não é fácil concretizar tudo isso. Então a gente vai tirar algumas consequências desse filme, né, que é um filme espetacular, né, de um técnico de futebol, de basquete, de uma escola de 2º grau, lá nos Estados Unidos, né? Muito interessante, o filme é Coach Carter. Se vocês puderem assistir, e depois, mais tarde, a gente vai estar... Para daí a gente vai vai conversar sobre ele, e vocês podem também nos ajudar a tirar ideias desse aqui, como que os pais, né, podem ser proativos, e daí esses pais, eles têm, vamos supor, uma das coisas muito importantes que a gente vai ver nesse filme, é como você ter princípios, né, e esses princípios dão norteadores, né, para a vida. E isso faz a diferença nas pessoas, né? Então, vamos lá, semana que vem, se vocês puderem ter assistido, senão a gente vai conversar sobre isso aí, né? Para a gente ver como ser um pai proativo, né? Baseado no filme Coach Carter. Certo, uma boa noite, um beijo para vocês. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.